Olha aí, né, pessoal? Parece que deu ruim para mais uma empresa do varejo na questão contábil, na questão dos balanços ali das informações, dos valores lançados nos demonstrativos contábeis da empresa. A bola da vez aqui é a Magazine Luiza, a Magalu. Você conhece muito bem essa empresa, está enfrentando aí uma série de problemas, principalmente no que se refere à desvalorização das suas ações, mas parece que agora a coisa realmente veio um pouco mais complicada, o buraco é um pouco mais embaixo. Você se lembra certamente da repercussão toda que teve o caso das Americanas no começo deste ano. Tratamos disso aqui no canal também na época, inclusive, e tudo nasceu como um problema contábil que acabou sendo ali destrinchado até que toda a sujeira por baixo do tapete foi descoberta. Será que estamos falando do mesmo cenário aqui? Ainda é cedo para dizer, pelo menos já podemos adiantar que a proporção pelo menos é um pouco diferente, mas vale a pena a gente conferir essas informações. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui fala em erros contábeis, né? Então, o pessoal aqui da Magazine Luiza fala em erros contábeis, né? Então, não se trata aqui, segundo eles, de algo feito de forma deliberada para esconder, né? Aqui tratam como um erro no Infomoney, já que no site do Brasil Journal fazem que foi feito um ajuste aqui, né? São dois eventos diferentes, né? Então, o principal ponto, né, o core dessa história toda aí, é a redução no patrimônio líquido aqui de 322 milhões de reais por conta dos ajustes contábeis feitos nessa história aí, principalmente da questão aqui das bonificações a fornecedores, e aí eles tiveram que refazer os livros contábeis todos e reapresentar isso aí, conforme foi divulgado no fato relevante apresentado à empresa. Isso aí tem que ser publicado no fato relevante, porque realmente isso impacta na decisão do investidor de continuar ou não com a empresa, né? Então, o que o pessoal fez aí, né? Essas incorreções nos lançamentos contábeis foram identificados no âmbito de apurações internas junto à Tosini Freire Advogados e a PwC. Lembrando que essa PwC é a empresa que auditava os balanços lá das lojas americanas. Então parece que houve uma denúncia anônima aqui tratando do problema, porém seria algo mais amplo aí. No final das contas, a auditoria não confirmou tudo o que foi questionado, apenas essa questão, essa necessidade de se corrigir o balanço da empresa nesse ponto específico aqui, que são operações de bonificação relativas à compra de fornecedores e distribuidores, né? Esse aqui, os erros encontrados de forma específica são lançamentos antecipados de bonificações antes do cumprimento das obrigações de desempenho, contrariando o CPC 47. Os CPCs aqui são manuais, digamos assim, feitos pelo Conselho de Contabilidade e que estabelecem diretrizes a serem seguidas por todos os contadores, por todos os escritórios de contabilidade na hora de fazer os lançamentos, os livros e tudo mais, né? Então, eles contrariaram o que estava previsto no CPC 47 aí, sendo que o efeito total nos patrimônios da Magazine Luiza seria aí de 829,5 milhões de reais, porém, a empresa vai usar um crédito fiscal que ela tem de quase 700 milhões de reais aí, ou 507 milhões líquidos de impostos, para amenizar o impacto nesse patrimônio líquido da empresa e evitar a queda do EBITDA, né, que foi colocado aqui pelo pessoal do Brasil Journal, inclusive, né, porque se você reduz o resultado da empresa, realmente, né, aquelas contas, você coloca algo a ser impactado nas contas, você vai reduzir o impacto, você vai reduzir o resultado lá no final do demonstrativo, e isso vai impactar na opinião do acionista quanto à viabilidade econômica da empresa, por causa da distribuição de lucros e tudo mais. E aí esse novo EBITDA aqui é de 1,6 bilhão de reais, que é 18% inferior ao que foi informado originalmente nos balanços antigos aí, uma diferença de 342 milhões de reais, né? Então um gestor aqui afirma que o mercado agora vai fazer conta para entender qual será o impacto desse ajuste nas principais métricas da empresa, né? Então, aqui o pessoal, embora a empresa tenha dito que as correções foram de uma magnitude inferior àquelas
sugeridas pela denúncia anônima que levou a todo esse cenário, embora a empresa afirme isso. Então, o pessoal aí do mercado financeiro acredita que esses números foram mais do que o esperado, surpreenderam negativamente, né? Tem um analista aqui que diz o seguinte: o valor surpreendeu, não imaginava que fosse ter essa magnitude, né? O ajuste aqui, 830 milhões de reais no patrimônio líquido, e isso aí equivale a 8,3% desse patrimônio líquido da empresa. Então, realmente, está longe de ser um erro contábil desprezível, né? Então, aqui o pessoal afirma, inclusive, né, que a empresa vai atuar para mitigar riscos, melhorar a gestão e a governança. Isso aí, é o chefe aqui, o Roberto Bellissimo, né, que é o CFO da Magazine Luiza, ele afirmou isso aí, né? Então, a questão é a seguinte: não se trata apenas do valor do lucro que vai diminuir por conta dessas correções contábeis aí. O grande problema é a credibilidade da imagem da Magazine Luiza, dos seus balanços, das suas informações contábeis. Toda vez que algo do tipo vem à tona, realmente há um balanço na confiança por parte do investidor, por parte do mercado financeiro. Quando teve o caso, lá estourou o caso das lojas americanas, que eu volto a dizer, é de uma proporção muito maior, na época era 40 bilhões de reais a estimativa, aqui estamos falando de 800 milhões, então são proporções bem diferentes, mas o fato é que quando saiu aquele caso das lojas americanas, todo o setor do varejo foi impactado. Todas as empresas tiveram a sua imagem arranhada por conta lá dos problemas de uma empresa específica, que era o grupo das lojas americanas ali, os sócios e tudo mais. Isso aí respingou nas auditorias também, conforme eu falei aqui, a PwC, que está participando desse processo de auditorias internas aqui da Magazine Luiza, né? Mas todo o cenário do varejo foi impactado por conta daqueles problemas lá, né? Agora a Magazine Luiza tem dentro da própria empresa, dentro dos próprios balanços, dos próprios livros contábeis, um número aí bastante questionável, e volta-se àquele ponto, né? Olha o tamanho desse problema aqui, olha o tamanho do erro contábil que foi percebido pela empresa, né? E a grande questão do mercado aí dessas grandes empresas listadas em bolsa, em sociedades anônimas, empresas que precisam prestar contas para muitos investidores, o grande problema nessa história realmente é o ponto contábil, porque eu sou contador, então realmente eu falo assim com algum grau de propriedade. Eu não lido com empresas grandes, com auditoria, nem nada disso, mas a gente estuda o tema e tudo mais. Certamente você também tem algum conhecimento nessa área, ainda que prático. Mas a verdade é que as empresas têm ali dentro do setor de contabilidade uma grande possibilidade de maquiar os números para entregar um resultado diferente daquele que reflete a realidade, por uma série de motivos, né? Principalmente no que se refere ao lucro, que é o grande interesse do acionista, do investidor da empresa lá na frente, lá na ponta, né? Então, a empresa pode, por exemplo, reduzir o lucro por um monte de manobras, através de um monte de manobras ali, para conseguir, de fato, pagar menos impostos, principalmente aqueles que incidem sobre o lucro líquido da empresa lá no final da demonstração de resultados. Então a empresa vai inventando despesas, vai contabilizando algumas coisas indevidas como despesas para reduzir o lucro e lá no final pagar menos impostos. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é a empresa criar lucros artificiais por meio de algumas artimanhas contábeis também. Isso é feito geralmente para agradar o investidor. Existem casos, por exemplo, em que os diretores da empresa, os executivos, ganham algum tipo de bonificação com base no lucro, né? Então eles acabam fazendo ali manobras contábeis ou autorizando essas manobras para que de fato o lucro seja inflacionado, e aí eles ganham a tal da bonificação deles e os acionistas fiquem felizes com a distribuição dos dividendos. Acontece que em muitos casos desse tipo aí a empresa não tem um lucro tão grande, tão expressivo assim, então ela acaba queimando caixa para distribuir dividendos de um lucro fajuto, de um lucro ilusório que se deve aí, que é devido apenas por conta de questões contábeis, lançamentos contábeis que não são exatamente corretos, né? Não estou falando que é o caso aqui da Magazine Luiza, estou falando apenas que é um valor muito grande para passar batido assim sem nenhum problema. Esses números deveriam ser muito bem revisados por várias pessoas, por várias equipes, porque estamos falando
de uma empresa gigantesca que tem as suas ações cotadas aí no mercado financeiro e tudo mais e que deveria aí, de fato, lidar melhor com isso. A coisa toda partiu de uma denúncia anônima, ou seja, não foi uma autoinvestigação ali de rotina que chegou nesse dado nem nada. Alguém precisou alertar para esse fato, provavelmente, assim, eu arrisco dizer, né, que é totalmente um palpite meu. Alguém que estava inconformado com esse cenário contábil que não refletia a realidade e decidiu dar uma prensa na empresa aí para que algo fosse feito e a situação fosse esclarecida, né? Então, no final das contas, isso aqui, volto a dizer, não é um problema tão grande quanto o das lojas americanas, pelo menos não do ponto de vista do valor, a proporção é diferente. Porém, isso sim vai manchar a imagem de uma empresa que já está com uma série de problemas, pelo menos frente ao mercado financeiro, está com algum tipo de dificuldade. Certamente isso aqui não vai ajudar em absolutamente nada, vai apenas criar um novo problema. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.